Como é bom estar e desfrutar da casa do Pai, do amor, da alegria. Às vezes passamos uma semana tão agitada, em ambientes tão hostis, não é verdade? Às vezes um ambiente de trabalho pode ser saudável, que seja, mas muitos ambientes são nocivos. E às vezes quando chegamos na igreja de Jesus, nós temos paz, nós temos abundância, temos alegria do Senhor. Olha, que esta paz esteja na tua casa em nome de Jesus. Que a tua casa seja um refúgio, seja um lugar de bênção. Que você encontre Deus na tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois bem, igreja querida, mais que vencedores, o sacrifício reconciliatório de Cristo é a base para o agir de Deus em nossa vida. Romanos, capítulo 8, vamos ler apenas o 36 e o 37, o texto desta manhã é de 31 a 39, mas agora, a fim de texto básico, vamos ler o 36 e o 37, diz a palavra do Senhor, como está escrito, você pode também acompanhar o nosso telão da igreja. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Aleluia! Por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, irmão. Diga, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Você tem Jesus, amado. Você tem Jesus. Você é abençoado. Você é feliz. Você é eleito. Você é amado. Deus está no controle da tua vida, amado. O mundo e o inferno podem se levantar, mas tem um que é a nosso favor. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. É o Senhor Jesus. É Ele. Vamos orar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor esta hora e esta mensagem. Pai, obrigado por este momento tão precioso que nós vivemos. Pai, o abrir da Tua palavra, às vezes fazemos tanto isso e não percebemos o valor desta palavra. Esta palavra foi escrita em pelo menos 3 continentes diferentes, 1.500 anos de compilação, 40 autores diferentes, e não há um erro nesta palavra. Ela é inerrante, ela é inspirada por Deus, ela fala aos nossos corações. Ó Deus, este livro é Deus falando com sotaque humano, é Deus soberano sobre tudo, adentrando o tempo e o espaço e as culturas, para falar ao seu povo numa linguagem que ele entenda. Portanto, ó Deus, a responsabilidade é grande, mas também a alegria de poder falar em nome de Jesus. Que esta palavra alcance os corações desta manhã e possa atravessar não somente o tímpano e os ouvidos do corpo, mas possa chegar aos ouvidos da alma e abençoar cada um em nome de Jesus. Esta é a nossa oração e o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amados irmãos, louvado seja Deus. Amada igreja de Cristo, povo santo de Deus, sacerdócio real e ministros de uma nova aliança, aliança da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus é a chave para a vida cristã. O Espírito Santo é a chave para que a obra de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus seja desenvolvida na vida do cristão. A grande questão de todo o Antigo Testamento é que havia uma lei direta, e a lei dizia:
não matarás, não adulterarás. Mas a lei não capacitava os seus seguidores a cumpri-la. A lei apenas era como esta lâmpada que ilumina, mostra o pecado, mas ela não capacita o seu seguidor. Então a lei serviu de aio para conduzir até Cristo Jesus. Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo. E eu quero dizer, amado, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que habita em nós que é a chave. Não adianta, todas as vezes que tentamos fazer votos humanamente, esse ano vai ser assim, ou assado, e tentamos cumpri-lo na força da nossa carne, não conseguimos. Não conseguimos levar à frente. Por isso precisamos voltar às bases da palavra de Deus e permitir, amados, em oração, em leitura e meditação bíblica, que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou lhe dizer, amado, você vai vencer os pecados que te assediam, você vai vencer as dores que te assolam em nome de Jesus, porque é o trabalho do Espírito. Então, ele abençoa o crente com 7 bênçãos dentro desse texto, 7 bênçãos da nova aliança. E essas bênçãos que o Espírito nos abençoa, elas são superiores, elas superam todas as deficiências da lei. Então nós já discorremos, dissecamos cada uma delas, mas eu quero lembrar à igreja que essas bênçãos são, primeiro, a justificação. Amada, a justificação foi um ato de Deus. Não existem crentes mais justificados ou menos justificados. O dia que você recebeu Jesus Cristo, você foi absolutamente justificado. Você é justo diante de Deus. Não resta pecado sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor. A bênção, segunda bênção é a obediência. É o Espírito que nos capacita a obedecer à vontade de Deus. A habitação do Espírito Santo é uma bênção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava e depois saía. A casa andava vazia. Mas hoje, amado, se vierem 7 espíritos piores e tentar atingir a tua vida, vai atingir somente a esta geração perversa. Mas quando chega perto de um crente em Jesus, a Bíblia Sagrada diz que nós somos o quê? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, ele vai encontrar o Espírito Santo habitando na tua vida, amado. Então, Satanás não pode entrar no teu corpo, graças a Deus por isso. A única coisa que Satanás consegue fazer é jogar dados inflamados na mente. Às vezes é oprimir, uma mentira, mas ele não pode te possuir, porque você já é cheio do Espírito Santo na tua vida. A ressurreição do corpo é uma bênção prometida. Amado, no último dia, ao soar da grande trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado. Louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa, onde não haverá doença, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá morte. Jesus vai matar a morte, louvado seja o nome dele. A outra bênção, a quinta bênção, é a adoção. Nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu tenho essa dúvida. Todo ser humano na terra não é filho de Deus? Não. Todo ser humano na terra é criatura de Deus. Todos são criaturas. Mas a Bíblia diz em João 1 que ao você receber o Espírito, confessar o nome de Jesus, você se torna filho de Deus. Recebereis o poder, para tornar-te filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você se torna filho de Deus. Então, se você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Fomos adotados por Ele. A outra sexta bênção é a herança. Todo filho tem direito à herança. E em Cristo Jesus, Ele nos deixou herança. Ele nos deixou um nome, Ele nos deixou
promessas, Ele nos deixou um conjunto de textos que dizem: eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu não te deixarei, eu habitarei entre vós, estarei no meio de vós, você vai orar e eu vou te ouvir, eu vou te responder. Quantas e quantas são as promessas de Deus? Você pode esta manhã de domingo se agarrar a cada uma delas e dizer: eu não abro mão da palavra de Deus, eu tenho uma herança em Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus. E a sétima bênção que Paulo apresenta como a bênção do Espírito Santo, dentro do texto de Romanos 8, é a glória. É a bênção da glória. Ou seja, o que é isso, pastor? Mais especificamente, o que é isso? É que o Espírito Santo de Deus é um sinal da era por vir, é um sinal da glória de Deus. O Espírito Santo presente hoje em nossas vidas é um sinal da glória de Deus, é um sinal da nova aliança. Foi uma promessa de Jeremias e uma promessa de Joel: derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne, vocês profetizarão, vocês terão visões. Jeremias disse: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, e esta será a obra do Espírito Santo. Ezequiel também profetizou: aspergirei sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, amado, toda aquela promessa que foi dada a Israel se cumpre hoje na igreja de Jesus, se cumpre hoje na tua vida. Eu recebo esta palavra: a presença de Cristo Jesus, seu Espírito, é um sinal da glória de Deus em nossa vida. Então eu posso declarar a glória de Deus sobre a tua vida nesta manhã, amado. Você viva esta glória. Você lembra que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o crente é transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o que transforma a vida do crente, amado, não é uma simpatia. O que transforma a vida do crente não é a arca da aliança bonitinha, que alguém foi lá e mandou botar a arca da aliança na mesa, a rosa do milagre, a fronha da bênção. Amado, isso é mandinga, isso está com o pé na macumba. Quem transforma a vida da igreja é o Espírito Santo de Deus, e ponto final, amado. É Ele quem transforma. É Ele quem transforma. Oh, glória a Deus. Amado, que esse Espírito Santo transborde na tua vida nesta manhã, amado. Que o Espírito Santo te incomode à noite para você orar antes de dormir. Sabe, quando a gente começa a orar, daquele sono, o Espírito Santo acorda. Amado, o Espírito quer ter comunhão com você. Você lembra que o profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento doutrinário, é o conhecimento da palavra, mas é o conhecimento relacional. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, melhor você conhece. Um colega de trabalho conhece de um jeito, um amigo conhece mais próximo, a esposa, o marido, os filhos, a intimidade é maior. Deus quer ter intimidade contigo pelo Espírito Santo e transformar a tua vida em imagem e semelhança do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 2, a palavra diz assim, 2-4: porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Veja como isso aí é para transformar a tua vida prática, teu casamento. Não é através da religião, não é através de votos da religião. Isso não muda ninguém. Subir a escadaria da penha só vai dar um problema no teu joelho se você o fizer, amado. Mas se você entrega a tua vida ao Espírito Santo, Ele vai transformar a tua vida. Aí ele diz, versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam, ou seja, pensam nas coisas do Espírito,
Quer mudar uma vida? Quero, muda o teu pensamento. Mas se você não muda o teu pensamento, a tua vida não muda. O teu pensamento, por isso é que diz o velho ditado, a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então, se a mente está lá vazia, ou você está preenchendo a mente com coisas erradas, isso vai se manifestar na tua vida. Quando você olhar, olha, a pessoa fez aquele, sei lá, roubou não sei o quê, você acha que foi de uma hora para outra? Aquilo ali já estava lá na mente, trabalhando o inimigo. Então você não pode impedir o passarinho de passar voando em cima da cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho na tua cabeça. Então eu declaro em nome de Jesus, as nossas mentes é a mente de Cristo. Pensamentos de Deus na tua cabeça. Receba em nome de Jesus. Versículo 6, ele diz, porque o pendor da carne dá para onde? Para a morte. Mas o pendor do Espírito dá para a vida e para a paz. Versículo 16. O próprio, olha aí a obra do Espírito. Quem está fazendo isso tudo é o Espírito, amado. Olha lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito o quê? Que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com a tua vida que você é filho de Deus. Então diga, eu sou um filho de Deus. Eu tenho certeza, eu sou um filho de Deus. Minha vida está nas mãos de Jesus. Você sabe, amado, Satanás nos dias difíceis vai tentar batalhar com você com isso. É no dia da luta, é no dia da adversidade, Satanás vai... Você acha que Deus ama você? Você acha que Deus tem um plano contigo? Você não é filho de Deus nada, rapaz. Se você morrer hoje, você vai abraçar o capeta lá embaixo. Aí o inimigo tenta trabalhar isso na vida das pessoas, jogando dados inflamados na mente. Pois eu repreendo agora em nome de Jesus os dados inflamados. Eu declaro que o Espírito Santo está testificando nesta manhã com a nossa vida. Eu sou, diga, eu sou um filho de Deus. Diga com fé, amado, diga, eu sou um filho de Deus. Eu estou nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém vai me arrebatar. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Estou firme. Estou firme. Isso é obra do Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo é a chave para a vida cristã. É isso que estamos falando até agora. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, olha aí a sétima bênção agora, também com Ele seremos glorificados. Então, se está havendo sofrimento na tua vida por causa de Cristo, é um bom sinal. A religião diz assim, a religião, a falta de conhecimento. Eu devo ter tacado pedra na cruz. O que aconteceu? Pastor, depois que eu me converti, eu lembro, pastor, nos anos 80, a grande campanha missionária era, pare de sofrer, venha, pare de sofrer. Pastor, eu entrei para a igreja e parece que o sofrimento continua. Parece que as lutas continuam. Pois é, amado. Sofrimento não quer dizer que você não é filho. Sofrimento não quer dizer que Deus não é por você. Sofrimento não quer dizer que Deus é contra você. O sofrimento é participar do sofrimento de Cristo, e é o que te dá a certeza que você será glorificado um dia em Cristo Jesus. Olha, eu recebo esta palavra, amado. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus por esta verdade. Que haja paz na tua vida, amado. Que haja paz na tua vida, amada. Você que tem andado ansioso, entristecido por causa dos sofrimentos, achando que Deus não é por você, amado, Jesus Cristo foi crucificado. O nosso mestre também sofreu. Sofrimento faz parte desse mundo decaído e pecador. Então, se você está sofrendo hoje, mas se você está sofrendo como mentiroso, como adúltero, como assassino, como roubador, aí é outra coisa. Mas se você está sofrendo, sendo praticante da palavra de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem uma bênção reservada para a tua vida, amado. E esta bênção é a glória, e ninguém vai roubar a joia da tua coroa. Satanás não tem poder para isso, amado. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Diga glória
Deus por isso. Então motiva teu irmão aí do lado, dá um saco dela e diz assim: meu irmão, você é mais do que vencedor, você é um abençoado, alegra teu coração, show tristeza, show drama. Tem gente que gosta de fazer um drama e chora por causa de tudo, faz lá da tempestade copo de água. Meu amado, eu gosto daquele louvor: vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas se você é crente, por que você passa fome? Porque não só de pão viverá o homem. E se você é crente, por que tanta dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Oh, nosso irmãozinho Lázaro já está com o Senhor Jesus na glória. Louvado seja o Senhor. Então, ovelhinha, você é um eleito, um amado, escolhido, filho de Deus e mais que vencedor, meu amado. Joga por terra os ninhos que Satanás, fortalezas, tenta criar na mente. Isso aí drena a tua energia, suga a tua energia. A pessoa vive cansada, vive estressada, porque tem lá um dardo inflamado de uma heresia na mente, dizendo: Deus não é comigo porque eu estou sofrendo. Amado, então Deus não era com os apóstolos. Então o apóstolo Paulo foi o maior fracassado à luz da teologia da prosperidade. Morreu sozinho, morreu sem dinheiro, não tinha roupa para vestir, estava abandonado, só Lucas estava com ele, sentia frio, escreveu uma carta pedindo um manto para se cobrir, e nada mais, nada menos, é o maior apóstolo do cristianismo. Nós precisamos rever a nossa doutrina e dizer: eu sou abençoado não por aquilo que eu tenho materialmente, eu sou abençoado porque o Espírito Santo está na minha vida. O que é que levou aqueles apóstolos a darem a sua vida, morrerem, serem crucificados? Diz a teologia, diz a história da teologia, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como mestre. O que é que levou esses homens a ter essa força, a ter essa coragem de um mais que vencedor na sua vida, senão a presença do Espírito Santo na vida deles? Amado, é o Espírito Santo que vai te dar energia, força, alegria. Você vai acordar de manhã e vai dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Então, amado, Paulo, quando escreve o texto, ele tem em sua mente uma sobreposição de eras. Por que, pastor? Ok, estou entendendo essa coisa do sofrimento, a obra de Deus, mas por que ainda existe sofrimento? Por que ainda existe? Existe uma sobreposição de eras. Ou seja, quando Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, ele inaugurou o reino de Deus. Você se lembra que ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Marcos capítulo 9 causa confusão na mente de muita gente, porque Jesus disse: é verdade, eu vos digo que alguns que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ora, como é que pode, pastor? Jesus falar que eles veriam chegar o reino de Deus naquele tempo? Sim, porque Jesus já inaugurou o reino quando ele veio. Já inaugurou, mas ainda não completamente. Há uma sobreposição de eras. O reino de Deus que já foi inaugurado e a era presente que ainda não terminou. Então essa é a nossa luta. Nós já temos a glória da era futura, a presença do Espírito Santo, mas ainda temos uma carne com pecados. Ainda temos uma mente que tenta nos levar para o pecado. E aí está o nosso sofrimento. Aí está a nossa luta. Então é isso que Paulo tem em mente quando ele trata do tema sofrimento e glória. Portanto, nos dá entendimento dessa sobreposição de eras e dos gemidos que são tratados no texto. Diz que a criação geme por uma nova criação, porque a criação foi contaminada pelo pecado. Você vê, amado, hoje já usamos o equivalente a 1 ano e meio a mais de água todo ano. Não faltará muito tempo, haverá uma crise hídrica. O planeta está sangrando, o planeta está sofrendo e geme por uma nova criação.
Os cristãos gemem pela ressurreição do seu corpo. Amado, uma das piores coisas é ficar doente. Não é, mano? Ficar com febre, ficar com coriza. Ai, Jesus, me livra disso, Senhor. Estamos curados em nome de Jesus pelas chagas de Cristo. Cuida do teu corpo. Ih, olha lá, fulano fuma. E você que come McDonald's todo dia? Você acha melhor do que ele? Fulano tira férias, sabe aonde? Na Colônia Feliz do McDonald's. Olha lá a pança dele. Graças a Deus já perdi 9 quilos. Já estou indo para o 10º. Louvado seja Deus. Não, mas eu sou igual a boi e vaca. Eu engordo comendo capim. É impressionante. Aí eu tenho irmãos que comem picanha e são magros. Deus seja louvado por isso. Mas por isso estamos gemendo pela ressurreição do nosso corpo. Tu acha que vai ter gordura no corpo novo? Índice de massa corporal 38, Deus me livre. Tu vai ter fitness. E o Espírito Santo geme em oração pelo crente. Amado, o Espírito Santo sabe todas as línguas. Ele fala mandarim, japonês, português, fala inglês, fala tudo. Mas ele não escolheu nenhuma dessa língua para orar por você. Ele escolheu orar por nós com gemidos inexprimíveis. Amado Deus, Tu és simplesmente lindo, Pai maravilhoso. Então esse gemido do Espírito Santo é um testemunho dessa sobreposição de eras. Veja Romanos 8, 18 a 23 e 26. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Olha aí a 7ª bênção, a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, desde o Éden. Desde o jardim do Éden, o pecado do Éden, o pecado contaminou tudo, amado. Contaminou tudo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para quê? A liberdade da glória dos filhos de Deus. Rios Theos. Doxa e Osteos, a glória dos filhos de Deus. Amado, eu recebo e declaro a glória dos filhos de Deus nesta manhã, neste lugar. A glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do nosso corpo. Cristo Jesus vai salvar a tua alma, mas vai salvar também o teu corpo. Nós teremos um corpo, irmãos, um corpo cheio de glória. Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Oh Jesus, obrigado. Dá um respiro fundo aí, amado. Graças a Deus. Amado, Deus é Pai, amado. Deus é nosso Pai. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, amado, você pode estar lembrando de algum momento que você não sabia o que orar. Pastor, quantas vezes eu cheguei lá no meu quarto de oração e não sabia nem o que falar, não tinha nem palavras. A dor era tão grande, o luto, era igual uma azeitona na prensa, sendo apertado, achacado de todo lado. É conta para pagar, é dívida de um lado, é saúde do outro. Pastor, um drama terrível, uma luta tremenda. Amado, neste momento, saiba de uma coisa: você não sabe orar como convém. O Espírito Santo está orando por você.
O Espírito Santo está intercedendo por você. Levante uma das suas mãos aí, amado. Diga amém, diga glória a Deus. O Espírito Santo está intercedendo agora. O Espírito Santo está intercedendo agora por você, amado. Isto é paz para a nossa vida, Senhor. Isto é consolo para a nossa alma. Então o gemido do Espírito, ora com gemidos, dá o testemunho de toda essa luta. Pastor, será que Jesus não está vendo que eu estou ali um câncer? Será que Jesus não está vendo que eu estou ali passando essa dor? Pastor, será que Jesus não está vendo esse problema que eu estou passando? Ele não só está vendo, ele está orando com gemidos inexprimíveis. Então, amado, o Espírito Santo ora por nós, ele sabe a dificuldade que nós enfrentamos para desenvolver a vida cristã. Ele sabe a dificuldade que nós enfrentamos, o assédio do pecado, das vozes contrárias e de tudo ou mais que nós enfrentamos. Ele sabe. Por isso, a palavra nos incentiva que ele capacita-nos a obedecer, para que, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu recebo e declaro, amado, você vai correr a carreira que está proposta na tua vida. Afinal, você é mais do que um vencedor. Então, Paulo declara que a justificação e a segurança da salvação são recebidas por meio do sacrifício reconciliatório de Cristo. Ou seja, toda a obra que estamos vendo aqui, a obra que o Espírito Santo faz, opera na vida do crente, desenvolve o cristianismo, para que sejamos imagem e semelhança do Senhor, semelhantes a Cristo, caminhando mais que vencedores em Cristo. Toda obra é baseada no sacrifício reconciliatório de Cristo. Então, Paulo usa alguns termos jurídicos para desenvolver essa argumentação. Ele diz que por todos nós o entregou. Ele diz: quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esses são argumentos jurídicos da época. Está dizendo, olha, já passou lá no STF. Não, o STF não é um bom exemplo, pelo menos do Brasil. Vamos lá, está lá o exemplo que você imagina qualquer. Está lá na lei. Eu vou lhe dizer, meu amado, acima dele está Deus. E acima de Deus não tem ninguém. Deus é maior do que tudo. Você pode dizer isso, Deus é maior do que tudo. A palavra final vem de quem? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Então a minha vida e a tua vida estão nas mãos desse Senhor. A pergunta é, você confia no Senhor? Confia ao ponto de entregar a tua vida nas mãos do Senhor? Então, amada, a resposta certa vem dele para a tua vida. Está baseada no sacrifício e na obra dele. Ele está acima, a corte de Deus está acima de todas. E aí Paulo fundamenta esta obra maravilhosa de justificação, reconciliatória, tudo que Deus está fazendo, baseado em quê? Naquele que nos amou. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nada. Ou seja, há segurança na vida do crente. Portanto, a passagem de Romanos 8 é um paralelo com Romanos 5. Você lembra de Romanos 5? O que é que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o texto de Romanos 5 e 8 caminham lado a lado, como as linhas do trem, caminham lado a lado, fazem paralelo. E faz assim um resumo das bênçãos da nova aliança, resumindo duas bênçãos fundamentais. Versículos 31 a 34, ele resume a justificação diante de Deus, e 35 a 39, a segurança da salvação. A minha pergunta é, existe alguma coisa no mundo, entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, que seja mais importante do que a tua salvação e a segurança da tua vida e eternidade com Deus? Não existe. Essa aí é a perna direita, a perna esquerda, amado. Quando você estiver no meio da luta, no meio dos problemas,
Você vai lembrar de Davi, que tinha só uma perspectiva do pastor. Hoje nós já temos um pastor na vida, que é Jesus. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou muito bonzinho. Porque afinal eu sou Davi, o rei. Com a minha funda eu consigo destruir aquele gigante. É isso, amado? Nada disso. A nossa justiça diante de Deus se tornaria em trapo de imundície. Mas porque tu, Senhor, estás comigo. E se Deus é por nós, contra nós. Vamos louvar a Deus com uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Então, Romanos 8:31, o sacrifício reconciliatório de Cristo é a base para o agir de Deus em nossa vida. Olha lá, que diremos, pois, à vista de tudo isso que a gente acabou de falar, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, olha aí, e também intercede por nós. Amado, é muita bênção num texto só. É muita promessa num texto só. John Piper reputa Romanos 8:32 como o versículo mais importante da Bíblia Sagrada. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente? Meu amado, Jesus está pronto para responder às tuas orações nesta manhã. Às vezes nós é que não somos tão amigos de Jesus, nós perdemos, nos distraímos com tantas coisas, mas as mãos da misericórdia de Jesus estão abertas, estão estendidas para a igreja nesta manhã. Diz que Ele intercede por nós. Então Paulo diz: o que eu vou dizer diante disso tudo? O que eu vou dizer diante disso tudo? Então Paulo está se referindo a tudo que ele vem dizendo do capítulo 1 em diante, especialmente do 5 em diante. Justificado pela fé, você tem paz com Deus por Cristo Jesus. No meio das aflições, eu tenho uma escalada de crescimento. O sofrimento traz experiência, a experiência vai trazer esperança, a esperança não vai confundir. No meio das lutas, amado, um crente bíblico, um crente com a palavra de Deus no seu coração, não vive confuso, não vive igual a cega em tiroteio, à mercê dos dados inflamados, porque no meio das lutas, no meio das crises, disse Paulo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. E você está na crise e o amor de Deus é derramado. Você está no sofrimento e você sente o amor de Deus derramado. Amado, a presença de Deus é a maior maravilha da nossa vida, é a presença de Deus. Esta presença. Então tem toda uma escalada. Pois no capítulo 6 ele diz que não estais debaixo da lei, e sim da graça, por isso o pecado não vai ter domínio sobre você. Às vezes a gente cai naquela síndrome do impostor. Você já ouviu falar sobre isso? A síndrome do impostor. Normalmente a pessoa que sofre disso, ela se cobra muito. E os que mais são santos são os que mais se cobram. Os que arrotam santidade pode perceber que tem algum podre ali. Não vai tudo bem no reino da Dinamarca, pode ter certeza disso. Então, Paulo vem falando, mas porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, o pecado não vai dominar você. Amado, o único que tem domínio sobre a vida do crente é Jesus Cristo. Satanás não pode te dominar. Você não está na coleira de Satanás, você está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor procurando alguém para devorar. É verdade. Mas se você resistir firme na fé, ele vai fugir de você. Ele vai fugir.
Sabe por quê, amado? Não somos nós, é quem está em nós. E quem está em nós é Jesus. Então Paulo diz, você vai vencer o teu pecado. Você não vai viver dominado pelo pecado. Agora, quando você, porventura, comete algum equívoco qualquer, meu amado, aí Paulo entra no capítulo 7 de Romanos dizendo, olha, desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? O bem que eu quero não faço, o mal que eu quero esse faço. Eu quero fazer o bem, eu quero servir, mas eu tenho uma outra lei na minha carne que me puxa para o outro lado. Olha, Senhor, meu Deus, quem me livrará? Aí diz o último versículo, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo na vida da igreja. E aqui em Romanos, agora, 8, ele vem e faz a síntese e diz, o que a gente vai dizer em relação a isso tudo? O quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O grego, a palavra é hiperemon, significa em favor de nós. Em favor de nós. Amado, Deus não é contra nós, Deus é nosso favor. Eu recebo, louvo a Deus por isso. Então, Paulo está usando essa expressão, e ele usa essa expressão com frequência para retratar a obra reconciliatória de Cristo. Por que Deus é por nós? Porque Jesus morreu na cruz. Por que Deus é por nós? Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Por que Deus é por você, amado? É porque Jesus Cristo carregou sobre ele o que era contra você. Pagou o preço na cruz e te livrou de todo o pecado. Então, não importa quem sejam os inimigos do crente, não importa quem sejam os inimigos do povo de Deus, Deus está ao lado dos seus filhos. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que é um texto hebraico, escrito por 72 sábios em Alexandria, no Egito, existe uma expressão do verbo não me negaste, de Gênesis capítulo 22. Essa mesma expressão, não me negaste o teu filho Isaque, escrito em Gênesis capítulo 22, é repetido em Romanos 8:32. Que diremos, pois, aquele que não poupou, não me negaste, é o mesmo verbo. Ou seja, amado, depois de tudo que você ouve Paulo ensinar sobre o cristianismo, depois de tudo que você ouve Paulo ensinar como base da nossa fé cristã, a gente vai dizer, será que Deus vai negar mais alguma graça sobre o seu filho? Sobre os seus filhos, se ele não negou Jesus morrer na cruz do Calvário? Então, ele pega um argumento do maior para o menor. Se ele não negou Jesus, ele não vai negar pão. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz a palavra, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Seja amado, seja esta manhã, alguém que esteja ouvindo, esteja com uma doença, numa algema, esteja aí lutando contra, volta lá o versículo, Eliado, esteja lá lutando na defesa do Evangelho, lutando com questões doutrinárias, alguém com problemas espirituais ou emocionais na vida, meu amado, eu estou plenamente certo de que você é participante da graça de Deus e que aquele que começou a boa obra vai completar na tua vida, amado. Então eu venho esta manhã e nesses minutos para declarar a paz de Deus em teu coração. Você pode declarar isso para o teu amado irmão? Diga, meu irmão, eu declaro a paz de Deus para a tua vida, a paz de Deus para o teu coração. Receba, meu amado, receba, amada, tudo. Opa, eu recebo tudo que diz respeito à salvação, tudo que diz respeito à santificação, tudo que diz respeito à justificação, tudo que diz respeito ao que Jesus conquistou na obra reconciliatória da cruz, tudo que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida, tudo isso, Deus vai te dar graciosamente para a tua vida, amado. Então, se você está pedindo paz nesta manhã, que seja a paz de Cristo no teu coração. Se você está pedindo alegria esta manhã, que seja a alegria do Senhor a tua força. Se você está pedindo esta manhã confiança, meu amado, coragem,
Eu quero declarar, como diz Hebreus, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. Quem é que recebe esse poder aí, amado? Amor, eu recebo. Moderação, equilíbrio na vida. Então você percebe que tudo aquilo que conduz à vida e à piedade está dentro desse versículo de Romanos 8:32. Aquele que não, por isso John Piper diz, gente, isso aqui é um versículo. Quer evangelizar alguém, não lembra de nada, fala esse. Fala esse. Por quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, amado, se você esta manhã chegou à igreja e está dizendo, meu Deus, eu estava cansado, fatigado, aflito, um problema, amanhã, segunda-feira, tem uma questão para resolver, esse mês é complicado, dezembro, janeiro está chegando IPTU, IPVA, escola da criança, mamadeira de não sei quem, lanche de não sei de quantas. Meu amado, Deus vai prover em nome de Jesus. Eu declaro toda a sorte de bênção sobre a tua vida, meu amado. Receba para a glória de Deus. E 35 a 39, nesses minutos, diz a palavra do Senhor. Vamos lá, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não, nada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Eu amo esse versículo, sabe por quê? Ele nos livra daquele ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, olhando pelo lado pejorativo da coisa, a pessoa fica sempre com medo de tudo. Passou lá um relacionamento ruim, agora nunca mais quer relacionamento nenhum, porque senão vai ficar deprimido de novo. Meu amado, você está curado, liberta em nome de Jesus. Pastor, eu quebrei financeiramente. Agora eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Meu amado, Deus é maior na tua vida. Deus é maior. Ou seja, ele estava ciente que era ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, meu amado, nem qualquer outra criatura. Paulo está falando nem as coisas geográficas, nem as coisas físicas, nem as coisas emocionais, espirituais, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amado, não poderia haver mais segurança para o crente do que isto aí. Então eu declaro segurança e recebo minha vida. Tem um corinho que eu amo tanto, a gente já cantou, a gente pode até cantar, ele diz: que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sobreposição de eras. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à graça do Pai. Amado, eu recebo esta graça na minha vida esta manhã. Então, ovelhinha, Paulo está usando nesse texto, nesses versículos que lemos, um recurso chamado diátribe. Isso era um recurso da estilística paulina. O que era diátribe? Eram listas. Paulo escrevia com listas. E nessas listas ele detalhava os assuntos que queria. Por exemplo, ele usou uma diátribe em Gálatas capítulo 5 para falar sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, é alegria, é benignidade, é bondade e benignidade. Pois ele usou esse recurso para falar dos homens jactanciosos e maus. Seriam irreverentes, gananciosos, maldosos, mais amigos do mundo. Ou seja, nesse recurso,
ele quer detalhar a doutrina para que não fique nenhuma dúvida no coração do seu leitor. Paulo quer que nós tenhamos segurança. Eu estou seguro nas mãos de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então diga, eu estou seguro nas mãos de Jesus. E ainda estabelece um paradoxo. Ele escreve estabelecendo um paradoxo, ou seja, coisas contrárias, uma antítese na verdade, coisas contrárias. Ou seja, ele fala sofrimento e glória. Porque nós estamos repletos disso na nossa vida. E às vezes ficamos confusos com essas coisas. Sofrimento e glória. Meu amado, se você está sofrendo hoje, pode saber que a glória de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para a tua vida, amado. Paulo escreve sobre morte e vida. O que isso significa, pastor? Que para você ter vida, você tem que morrer primeiro. E se você morreu para o mundo, é porque você está vivo para Deus. Diga glória a Deus por isso. Paulo escreve sobre aflições e livramentos. Pastor, nesse mundo, o crente passa por aflições. É verdade, mas você prefere passar como crente ou como ímpio? Porque como crente você está seguro nas mãos de Deus. Solta o barco da nau. E como ímpio? A gente não sabe. Como é que a gente poderia vir aqui à igreja, ao altar da igreja hoje dizer, se não fosse essa antítese, sofrimento e glória, morte e vida, aflições e livramentos, que é a história da nossa vida. E se isso não nos identificasse como crentes de verdade, é exatamente por isso que eu sou crente. E não o contrário. Se não fosse isso, como é que eu poderia vir aqui hoje e dizer, Deus vai te abrir o mar vermelho? Se Deus não permitisse que Moisés chegasse perante o mar vermelho na vida. Deus vai fechar a boca do leão. Como é que eu poderia declarar isso se Deus não tivesse permitido que Daniel fosse jogado naquela cova? Pois é, meu amado. Que a fornalha acesa 7 vezes mais não toque na tua vida, porque existe o quarto homem da fornalha com você. E o nome dele é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Segundo aos Coríntios 4:7, estamos terminando. Diz a palavra, temos porém este tesouro em vasos de barro. Olha aí a antítese de novo, Paulo falando sobre isso. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amado, a obra é de ouro, mas o vaso é de barro. O poder é de Deus e o poder está na tua vida, amado. Você recebe o poder de Deus na tua vida? Amado, com o poder de Deus você irá fazer proezas na tua vida, amado. Com o poder de Deus você vai saltar muralhas na tua vida, amado. Não haverá gigante, não haverá leão, não haverá mar, não haverá fornalha. Por quê? Por que Deus permite, pastor, o homem chegar ao mar vermelho? Porque eu não sei, amado. Eu não sei. Eu não posso explicar tudo de Deus. Mas o que eu posso dizer é, Deus está contigo. Isso eu posso dizer. Aleluia. Versículo 8 diz a palavra, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É necessário morrer para viver, amado. Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículos 13 a 15, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus
e nos apresentará convosco. Ou seja, amado, o sofrimento não é o ponto final. O ponto final da vida do crente não é um túmulo gelado e vazio. Quando o crente fecha os olhos aqui, as portas da Nova Jerusalém se abrem, dos olhos são enxutas todas as lágrimas, somos revestidos com as brancuras das suas vestes, lavadas no sangue do Cordeiro, e você vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já agora me está preparada a coroa da justiça, a qual o reto juiz me entregará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e esperam pela sua vinda. Oh, aleluia! Versículo 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus, amado. Tudo que você está vivendo é para a glória de Deus. Os teus sonhos, objetivos, tuas metas são para a glória de Deus. Ainda que seja no meio da luta e dos sofrimentos, você continua vivendo para a glória de Deus. Quando Jesus Cristo estava na cruz, sendo crucificado, passaram os seus assassinos, passaram muitos meneando a cabeça, esfregajando Jesus, e esperavam que Jesus, do alto daquela cruz, amaldiçoasse as pessoas, espraguejasse. Mas do alto daquela cruz, Jesus mostrou que mesmo morrendo, mesmo sendo crucificado, o Evangelho não perde o seu valor, o Evangelho não perde o seu objetivo. E do alto daquela cruz ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Meu amado, se você está esta manhã sendo perseguido por alguém do teu trabalho, se alguém está falando mal de você do lado da tua casa, alguém está tentando acabar com o teu casamento, com a tua vida, com os teus sonhos, eu vou lhe dizer uma coisa: ore por esta vida, ore por estas pessoas, porque Deus vai abençoar a tua vida, amado. Romanos 8:28 diz algo importante para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então, é por causa desta obra maravilhosa de Jesus que eu quero terminar esta mensagem dizendo para você, profetizando para o teu coração e para a tua vida: você não irá desanimar, você não irá abrir mão dos planos de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Eu recebo esta palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz a palavra do Senhor: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, olha aí essa antítese de novo, que é a nossa vida, essas questões contrárias, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, amada ovelha, não tome decisões definitivas baseado em tempestades passageiras. Não faça isso. Espere em Deus. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele está vendo sofrimento. E não só vendo, mas ele está com gemidos inexprimíveis. Irmão Davi, faz aquele solo, meu amado irmão, em espírito e em verdade. Quem ama Jesus aí do seu lugar? Então eu quero terminar dizendo, amado: que diremos, pois? Que diremos, pois?
é um chamado à confissão da palavra. Se você se alimentasse das suas palavras, você estaria bem alimentado ou estaria comendo lanche do McDonald's? Que diremos, pois? É um chamado à confissão. Usa a tua boca para abençoar, amado. Usa a tua boca para orar pelos irmãos, amado. Não diga para um membro da tua família que ele não vale nada, que é um desgraçado. Às vezes tratamos melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Guardamos os melhores talheres quando vem visita, e para os de casa bota prato quebrado. Você tem usado a tua boca para abençoar? Então diga: eu sou um abençoado, eu sou um eleito, um amado, um escolhido. Deus é por mim. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é um amado, um eleito, escolhido, um abençoado, cabeça, não cauda. Deus é por você, filho. Tiago, eu termino com Tiago, capítulo 3. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não te glorie disso. Não minta contra a verdade. Olha aí o que está saindo da tua boca. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Antes é terrena, é animal e é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.